Salve Maria! Estamos... Salve Maria! Sejam todos muito bem-vindos ao Terceiro. Salve Maria! Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do Imaculada Cast, o podcast da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição de Novo Horizonte. O assunto hoje vai ser animado, vai ser contagiante, vai ser alegre, vai ser fervoroso, porque eu tô com dois convidados muito especiais, dois jovens de nossa paróquia. Mas antes de começar o assunto, eu queria agradecer a patrocinadores, aquelas pessoas que nos ajudaram e fizeram com que esse nosso projeto estivesse de pé e estivesse saindo do papel. Quero agradecer ao Posto União de Novo Horizonte, a Rafa Gás, a Centralnet, a Núbia Souto, Elviro Filho, Nestor Gás de Salinas, a Drogaria Dois Irmãos de Salinas e o Alambiqueiro Dio. A vocês, um grande abraço e o meu muito obrigado de coração. Toda a nossa equipe, o grupo de jovens e a PASCOM agradece ao seu apoio, à sua ajuda. Então, se apresentem para o pessoal, para aqueles que não te conhecem, talvez. Agora que o nosso podcast está famoso, está alcançando até fora do estado. Eu fiquei sabendo que tem gente de outros estados assistindo esse nosso podcast. Você que não é da nossa paróquia, né? Seja muito bem-vindo, se sinta acolhido. E eu queria saber de vocês. Se apresentem. De novo, falei. Peraí. Então, vamos lá para os nossos entrevistados. Se apresentem e, por favor, me digam como é ser jovem nesse nosso tempo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem assiste a gente nesse podcast. É com prazer e alegria imensa que nós estamos aqui hoje, viu? Participando desse projeto lindo. E a sua pergunta sobre o que é ser jovem nos dias de hoje é um desafio e também uma grande bênção. Quando se fala de juventude, de fé, a gente vê nesse mundo de hoje como a correria, né, as coisas do mundo nos chamam. Porém, a vontade de Deus sempre prevalece. E quando a gente firma a nossa rocha sobre Deus, a nossa vida como juventude se torna até mais fácil e mais leve. Então, tem uma alegria muito grande em ser jovem na fé. Isso aí, Grícia, seja muito bem-vinda. Estamos aqui de coração aberto para escutar o que você tem muito a nos ensinar nessa noite. Olá, Vitor. Olá, pessoal de casa. Meu nome é Elviro. O quê? Não, tá errado isso aí. Por favor, tem como dar um close lá? Faz direito aí. Se apresenta pro pessoal direito, moço. Como é que é? Eu não falei meu nome também, não. Não, bicho. Volta. Peraí. Volta da minha parte de novo. Oi, Vitor, tudo bem? Meu nome é Glícia Cristine, para quem não me conhece. E hoje é uma alegria imensa, né, estar aqui participando com vocês. Agradeço muito pelo convite para participar desse projeto lindo que surgiu na nossa paróquia. E ser jovem, hoje, nos dias de hoje, né, é um desafio muito grande, mas uma alegria imensa também, quando a gente vive a nossa juventude junto com Deus. Realmente. Olá, Vitor. Olá, pessoal de casa. Meu nome é Elviro. Ei, peraí. Se apresenta direito aí, por favor, moço. Eu? Viro? É um prazer estar aqui hoje, Vitor. E... Não, bicho, você tá doido? Fica quieto aí, mano. Corta. É um prazer, Vitor, estar aqui hoje. E como a Glícia disse, quase tudo o que é ser jovem hoje, né? Muitas pessoas falam que ser jovem é o futuro. Muito pelo contrário, ser jovem é o presente, né? É o presente. A juventude faz acontecer, como está fazendo acontecer esse podcast, né? Através do jovem, através da PASCOM, está fazendo isso acontecer. Então, o jovem é isso, é viver o momento, mas ter o fogo do Espírito Santo, né? O jovem tem essa animação de ter o fogo do Espírito Santo, de fazer acontecer, de pegar e se entregar verdadeiramente para que tudo seja bem feito, tudo seja com amor. Ser jovem é lindo. E como eu disse, eu escutei também o Papa Leão dizendo hoje: jovens, queridos jovens, vocês não são o futuro, vocês são o hoje. A igreja precisa da sua voz, a igreja precisa da sua força, a igreja precisa da sua atitude. Palavras muito lindas e que nos encorajam pessoalmente e nos mostram que ser jovem no tempo de hoje, por mais que seja muito complicado, não é, Elviro? Por mais que tenham muitas distrações, muitas controvérsias para o caminho da santidade, ainda tem aquele guia que posso dizer que é o melhor amigo dos jovens, que é o Espírito Santo, em fogo que arde, não é verdade? Eu queria saber de vocês agora, como está, como jovem, o coração para essa nossa festa do dia 25.
Nossa, a energia está lá em cima, né? Quando a gente fala de juventude, a gente sabe que é essa alegria contagiante. E está chegando a festa da nossa querida padroeira. E nada melhor do que a gente juntar a juventude e todo mundo lá para a festa, Jovem gente. combina com festa, não combina? Isso E melhor, mesmo. pra que festa melhor do que essa? É isso aí, Vitor. Todo mundo aqui já está comprando as roupas, né? Para ir bem vestido para a festa, né? Não se são, tenho. Se são 9 dias, tu já deve ter pessoa que tá comprando 9 roupas diferentes pra tá, porque o pessoal é embaçado. E eu comprei hoje em uma dia. barra de sabão, quando tem uma calça só, né? Tem que lavar todo dia. É, sério, eu também tô contigo. Se tiver compartilhando no meio pra mim, que esse tá difícil. Então vamos lá. Tem alguma maneira, eu sei que a festa tem algum vínculo e os jovens se aproximam muito, né? A gente sabe que além da festa tem também a novena, que vai estar acontecendo, missa todos esses dias com padres, presidentes diferentes, é a celebração. Então a gente sabe, né, que além da festa tem também a novena, missas, né, durante todos esses dias com padres presidindo, diferente as celebrações, não, com padres diferentes presidindo. Então, a gente sabe que além da festa tem também a novena, com missa todos os dias, com padres, sacerdotes diferentes presidindo as celebrações. E é uma grande maneira de incentivar aos jovens a conhecer a real face da igreja, essa face acolhedora que abraça todo mundo. Vocês podem me dizer aí, qual é a vantagem, quais são os benefícios dessa festa para a juventude? É o momento, né, da juventude se encontrar. Igual eu falo, às vezes tem jovens que estão até afastados da igreja, não sabem como recomeçar, ou como voltar, ou como iniciar. Sim. Né? É o momento de nós, como jovens também, né, Elviro? Principalmente com o grupo de jovens Atos 29, tá convidando todos os jovens, já que lá na festa já é um lugar de encontro. Às vezes o jovem está passando e pensa assim, o que está acontecendo ali? Porque jovem, ele gosta de movimento. Onde tem movimento, tem jovem. Onde tem jovem, tem fogo, né? É isso aí, Vitor. E a gente, como a Glícia falou, a gente encontra os jovens, né? Muitos jovens vai com a gente nas viagens, participam dos encontros e a gente fica um tempo sem vê-los, né? E quando tem uma festa que a gente se reúne, acaba encontrando alguns que faz tempo que a gente não vê. Então a festa é muito interessante nessa parte, né? E sobre as celebrações, as novenas, as missas, é a festa da alma, né? Não adianta nada a gente estar na festa ouvindo um show, ouvindo a música, dançando. Sim. Essa é apenas a festa do corpo, né? Isso não vale de nada se a nossa alma não estiver em festa, né? Então, a celebração, as novenas, a missa é a festa da nossa alma, isso que faz o verdadeiro sentido. Belas palavras, muito bem colocado. E a questão que eu também penso que a festa é boa para os jovens é essa questão da participação. A gente sabe que tem muita, como é que eu posso dizer, mão de obra. E são poucos os operários, né, para trabalhar. Então, para vocês, o que vocês poderiam estar mostrando para os jovens que servir, trabalhar, se ofertar o seu dom que tiver guardado, né, escondido talvez dentro de uma caixinha ali do coração, esse é o momento oportuno, não é verdade? De estar servindo a igreja nesse momento. Sim, Vitor, com certeza, né? Quando a gente pensa assim, como que eu posso começar a servir a Deus? Mas tudo que Deus quer é que a gente dá o primeiro passo. Porque Deus tem nos chamado, todos os dias, né, um chamado. E às vezes a gente fala assim, nossa, eu não estou preparado. Mas Deus nos capacita, Deus não escolhe as pessoas de maneira assim aleatória, não. Um dia ele me chamou pelo nome e falou, Glícia, você vai fazer isso. Elviro, você vai fazer isso. Vitor, você vai tomar conta aí de apresentar esse podcast. E assim que é a nossa vida. Às vezes Deus está te chamando até para ajudar a limpar uma cadeira lá. Porque vai precisar, né? Sim. Ou às vezes em coisas simples. Às vezes para ajudar a ter o movimento, ou convidar outro jovem. Às compartilhar, vezes né? O simples ato de compartilhar um cartaz da festa, quem tem Sim. bastante contato, né? Chamar o pessoal. Isso. Igual aqui no nosso podcast, por exemplo, tem vagas para ajudar, né? A Pascom da Imaculada tem precisado de muita ajuda, tem um projeto lindo, e quanto mais grande o projeto, Sim. mais ajuda precisa. Quanto mais então, pessoas, Fica o convite aí para vocês jovens, para ajudar. Pode estar procurando também, né? Eu vi como coordenador do grupo Atos 29, perguntando o que pode estar ajudando, ou até mesmo nós Sim. mesmos, né? E todo mundo é convidado para isso. Venha participar das missas, das novenas, que vocês possam sentir como que é estar no colo da Virgem Maria, da nossa mãe, da nossa padroeira, que é uma bênção. Perfeito. E é isso aí, Vitor. Essas coisinhas você corta mesmo, bicho. Não, deixa só tipo o corte e ela falou, tinha mariposa no meu cabelo. Aí vai. Ah, não, gente. Pois é, Vitor.
Só de o jovem vir participar já faz uma diferença muito grande. Imagina esse jovem vir participar e ainda ajudar, né? Isso é maravilhoso. E também uma porta de entrada para o jovem começar a fazer parte desse movimento, começar a fazer parte dos movimentos da paróquia, começar a servir também, né? Porque Jesus gosta disso. Jesus nos convida a servi-lo, né? E no momento a gente precisa de uma porta de entrada para a gente descobrir qual é o chamado, né? E às vezes a gente pensa, mas eu só sei fazer isso, para mim parece simples. Mas tudo que a gente faz para Jesus é muito especial. Desde que seja arrumar uma cadeira, limpar, organizar o ambiente onde vai ser a festa, tudo isso é para agradar a Jesus, tudo isso é para Ele, tudo isso é para Maria, tudo isso contribui para essa festa. Sim, é verdade. Eu sempre penso para mim mesmo, que o que vale é a boa vontade. Se você tiver boa vontade, você vai se sobressair em tudo. Sabe? Eu estou precisando de alguém para isso. Eu quero. Beleza. Estou precisando de alguém para aquilo outro. Então, esse se dispor, né? Você estava falando sobre participar de alguma coisa. Eu queria puxar um foco agora para a sua entrada na igreja. Eu sei da sua história, mas tem muita gente que não conhece. Então, foi por meio de um serviço, foi por meio de um projeto, foi por meio de uma... Como é que foi que você entrou? Eu sei que foi por meio de uma participação. Sim, Vitor, é uma história longa. Muita gente já conhece o meu testemunho. Mas a gente vai começar de uma parte, né? De onde eu comecei o meu trabalho na igreja. Por coincidência, foi através do convite da Glécia, né? Eu comecei através de uma ensinação de uma via sacra, onde eu recebi o convite para estar participando dessa ensinação. Então, dessa ensinação, o mesmo grupo que organizou essa ensinação tinha um grupo de teatro que realizava teatro para as crianças durante o domingo. Então, eu comecei a participar desses teatros e durante a semana tinha os ensaios do teatro e tinha um momento de reflexão, um momento de dinâmica, onde eu descobri realmente o meu chamado, que era para ser pregador, onde eu já estou aí há praticamente 5 anos seguindo esse ministério de pregação, né? Mas tudo porque eu permiti esse chamado de Deus na minha vida. E eu carrego sempre a frase comigo, permita-se. Porque a gente não é nada, a gente é fraco, a gente é falho, é pecador. Então, o que nos move, o que nos faz servir é permitir o Espírito Santo agir em nós. Isso aí, muito linda a sua história e é motivadora, inspiradora até para mim. E eu queria saber de você, Glícia, como é que é esse seu contato? Como foi esse seu primeiro contato, assim, talvez, com um grupo de jovens, com a igreja? Assim, né? No meu caso, foi no momento também da Via Sacra, né? Eu já participava antes dos grupos de jovens, mas eu sentia, assim, que a gente precisava se mover mais. Igual a época que teve a ensinação da Via Sacra, nós já fizemos de um jeito diferente. Na verdade, Deus nos inspirou a convidar pessoas que estavam, não posso dizer afastadas da igreja, mas que talvez não tivessem esse contato como a gente tinha, né? E a vontade é que elas sentissem esse chamado também. Então, essa Via Sacra que o Vítor participou, inclusive, está no YouTube, viu, gente? Dá para acompanhar, dá para ver o Vítor lá, pendurado. E foi a partir dessa Via Sacra também, que teve muitos momentos, que o Vítor falou, que no grupo de teatro Atos 29, que a gente foi vivenciando coisas novas, foi vivenciando mais essa intimidade com Jesus. E, a partir disso, surgiu também para mim, na verdade, fez uma votação, né? E aí a pessoa que tinha sido escolhida não quis ser a coordenadora, e eu estava em segundo lugar. E aí o povo falou assim, Glícia, vai ter que ser você. E nesse dia eu já fui falando, gente, eu não vou pegar a coordenação, não. Mas aí nesse dia eu senti, falei assim, se Deus está me chamando, é que está na hora. E se Ele mandou, Ele vai fazer a obra. E foi assim que eu fui acreditando. Tanto que foi uma fase da minha vida que eu estava estudando lá em Salinas, no IF, estava tirando carteira, fazendo TCC, tudo ao mesmo tempo. Porém, Deus sempre me capacitava, porque era Ele que fazia a obra. Às vezes chegava sábado, né, que a gente estava cansada, eu chegava aí de última hora. Tanto que, gente, não é o certo, não. Mas Deus falava assim, não, Glícia, vai, faz que eu vou realizar. E às vezes é pegar a palavra de última hora, mas não era a Glícia que estava falando. Era o Espírito Santo que usava, né? Sim. E muitas vezes também tinha sábados que eu até aconselho a ouvir a fazer, tinha sábado que eu estava cansada também, porque o jovem ele tem que ter um momento dele, gente. Às vezes nós estamos aqui servindo, mas a gente também tem uns momentos de descontração. Eu sempre gosto de falar, o povo que vê muita gente na igreja, eu particularmente, acha que a gente sempre vive rezando, né? Eu até comentei um dia assim, eu estava vendo tal coisa,
Você tava vendo tal coisa? Eu disse, ué, vocês acham que eu só rezo o dia inteiro? Tem hora que dá preguiça, não dá? A gente dá um desânimo, a gente bate aqui, porque querendo ou não, a gente é jovem. A gente não tem que se acostumar em sentar, talvez, num lugar e ficar horas e horas e horas e horas escutando. Sim. Porque querendo ou não, nosso foco, nossa mente é, como você está falando, busca de descontração. Isso mesmo, né? E muitos sábados, igual quando eu era coordenadora do grupo de jovens, eu falava assim, gente, esse sábado tem que tirar para descansar. Aí alguns falavam comigo assim, Glícia, mas o que nós vamos fazer? Aí eu falava, Deus vai dar um jeito. E aí eles faziam o grupo e falavam assim, nossa, nós conseguimos. Eu falei, é assim, gente, porque é Deus que faz a obra. Nós, de verdade, não somos nada. Igual eu estou aqui por uma permissão de Deus. Né? Não porque Glícia é alguma coisa, mas porque um dia Deus falou assim, Glícia, você vai estar lá nesse dia. E dessa maneira, eu quero fazer aqui um apelo a ouvir. Convide aí o pessoal, pode falar para aquela câmera ali, para o pessoal se sentir chamado, né, ao grupo de jovens da 29. Isso aí, pessoal. A Glícia, ela ficou como coordenadora do grupo de jovens por 3 anos, né, Glícia? 3 anos. E depois disso, por meio de votação, eu fui eleito para ser o coordenador do grupo de jovens. Então, já faz um tempo que eu estou aí como coordenador, então eu te faço um convite especial, né, através desse podcast aqui. Você que está ouvindo através desse podcast, é um convite especial, hein? Para participar com a gente, você que é jovem, participar desse movimento que é o grupo Atos 29. Né? Muita gente pergunta, por que Atos 29, né? O Atos vai só ter o 28, né? O 29 pergunta para mim. Porque somos o grupo Atos 29. Porque somos o próximo capítulo. É isso aí, galera. Somos o próximo capítulo. Então, somos a continuação, né? Então, a gente precisa de vocês para a gente ser essa continuação. Então, a gente se reúne normalmente nos sábados, às 19 horas, aqui em Novo Horizonte. Então, você é nosso convidado especial a participar com a gente, a participar também das nossas viagens. A gente sempre está em saída, né, Vitor? Sim, sempre está caminhando, peregrinando, entrando em contato com outros grupos, outras cidades, outras comunidades. Isso é maravilhoso. Então, se você vir com a gente, fazer parte desse movimento, acredito que você vai sentir a alegria verdadeira, a alegria de ser um jovem cristão. E sede santos sem deixar de ser jovens, como diz São João Paulo II, não é verdade? Isso. Muito boa essa nossa conversa, muito bom trocar esse assunto com você. E nesse momento eu queria pedir para o pessoal que está nos acompanhando, que está gostando desse nosso vídeo, desse nosso 3º episódio do Imaculada Cast, que compartilhem. E coloquem em todas as redes sociais, coloquem nos seus stories, nos seus status, envie o link no grupo da família, faz o possível, envia para seus parentes, familiares que estão até em outros países, outros estados. Deixa o joinha nesse vídeo, deixa o seu gostei, deixa seu comentário lá embaixo falando quem é que vocês queriam que estivessem aqui nos próximos episódios. E o engajamento de vocês é muito necessário. Nós, toda a nossa equipe, necessitamos do seu feedback, do engajamento de vocês. Então é a respeito das suas reações, das suas interações que podemos fazer com que esse podcast sempre fique melhor. E aqui já fica o convite para os jovens participarem da festa e também, se sentirem interessados, participar aqui do nosso podcast. Estamos com portas abertas, é um projeto novo, precisamos de muitas pessoas. Está uma correria, muita gente organizando muita coisa. Então, se sintam convidados a vir participar. Pode entrar em contato comigo, com a Pascom e também com o Elvir, em nome do grupo de jovens Atos 29. Voltando para o nosso assunto, vamos para a nossa próxima pergunta. Luiz, fala a pergunta, ninguém se mexe. Voltando ao assunto, nessa mesma lógica de raciocínio que a gente estava dizendo, o que vocês podem dizer? Qual o conselho que vocês têm para esses jovens que acham que igreja é coisa de gente velha e ultrapassada? Ô Vitor, eu costumo dizer que quem fala que isso é coisa de gente velha, eu digo que velha é sua avó, né? Minha avó. Porque não faz sentido, né? O Espírito Santo, Deus, ele sempre é novo em nós. Então, é jovem, né? Isso é uma juventude, é viver a juventude. Então, não faz sentido se achar que isso é coisa de gente velha. A gente precisa caminhar desde quando a gente nasce, caminhar com Jesus. Então, desde muito novo, a gente precisa estar caminhando com Ele. Isso não é coisa de gente velha. Então, muitas pessoas ficam esperando ficar mais velho para poder começar a servir a Deus, para começar a ter uma vida de oração, uma vida de participação. Só que a vida, ela passa muito rápido e, às vezes, a gente fica pelo meio do caminho, né? Talvez a gente não dê tempo a gente começar a servir a Deus e talvez isso seja tarde demais. Então, por isso, é preciso a gente começar a servir de muito novo, né? Desde quando a gente nasce, desde
que a gente é batizado, a gente já tem o Espírito Santo em nós, então aí a gente já precisa estar servindo para que possa dar tempo de a gente ir para o céu, né? E como você disse, a gente tem que começar desde muito novo. Eu mesmo fui batizado com 3 meses e cresci a minha vida na igreja. Mas se a gente não disser sim, o Espírito Santo não age. Se a gente achar que, igual você disse, amanhã, depois, daqui a um mês, depois que eu terminar os estudos, depois que eu fazer isso, depois que eu procurar. Se a gente não priorizar o Espírito Santo, se a gente não priorizar a Santa Igreja Católica, o nosso serviço, o nosso amor a Deus e aos sacramentos, a vivência da vida cristã, a gente fica para trás. A gente perde não só a juventude, a gente perde esse fogo, esse entusiasmo, a gente perde muita coisa que não se ganha depois, não é verdade, Elviro? Isso mesmo. Sim, tem muitas coisas que a gente tem que aproveitar cada segundo extraordinário. Isso mesmo é como a vida de Carlos Acutis, né? Sim. Ele aproveitou toda a juventude e morreu jovem, né? Mesmo tendo uma vida curta, não, como é que eu posso dizer, não lhe faltou tempo. Isso mesmo. Mas você pensou se ele tivesse esperado, se ele tivesse achado que isso é coisa de gente velha, se ele tivesse esperado ficar mais velho para isso, quem seria Carlos Acutis hoje, né? Sim. Seria apenas um esquecido, né? Mas hoje ele se tornou santo por isso, por viver a juventude, uma juventude santa, e hoje ele é um santo da Igreja Católica. E você, igreja, qual o recado para esse tipo de gente que fala que igreja é coisa de gente velha? A gente tem que pensar, né, que jovem é isso, jovem é movimento. E quando a gente quer esse novo na igreja, primeiramente nós jovens precisamos trazer isso para a igreja, né? Sim. Então a igreja não é lugar de gente velha, e nós não estamos também menosprezando os mais velhos, muito pelo contrário, a gente aprende muito, né, Elviro, com as pessoas que têm mais experiência do que nós. Mas se nós, como jovens, queremos uma igreja nova, que comece a partir de nós, né? Igual a gente tem que aprender muito, assim como o exemplo da Virgem Maria, a dar o sim. O eis-me aqui, a escrava Isso do Senhor. mesmo, né? Quando a gente fala eis-me aqui, é Deus que realiza tudo. A gente só precisa dar o primeiro passo. E tem uma coisa muito importante. Às vezes você fica pensando assim, mas eu tenho tantas ocupações como jovem, eu tenho que estudar para passar no Enem, eu tenho que trabalhar, eu tenho que conquistar minhas coisas. Que hora que eu vou ter um tempo para Deus? Mas vocês nunca se esqueçam. Quando a gente cuida das coisas de Deus, todas as nossas coisas são cuidadas. Vocês podem ter certeza disso, porque quando eu vivenciei, igual eu falei, né, anteriormente, a minha coordenação no grupo de jovens, foi quando a minha vida estava um tumulto, tudo ao mesmo tempo. Mas tudo se encaixava, né, Elvira? A gente planejava encontros, sei lá quantas pessoas, as inscrições até escondia de mim. Eu falava assim, gente, nós temos que, pode dar as inscrições. Aí ia em 100, 110, eles escondendo de mim. Mas no final dava tudo certo, sobrava, Deus multiplicava. Então a gente tem que lembrar que é Deus que faz a obra. E igreja é lugar de gente que quer servir, gente que quer viver verdadeiramente com Deus. E não lembre-se também, né, gente, que o mais importante é ter essa intimidade com Deus diariamente. Não é estar na igreja, é ser igreja aonde a gente estiver. Onde a gente estiver. Então a igreja é lugar de todo mundo e você é convidada a estar aqui conosco. Muito bem colocado. E eu vendo a imagem de vocês, eu tenho a oportunidade de estar sentado nessa mesa com vocês dois. E eu digo, né, como já disse anteriormente a vocês, que vocês foram as minhas inspirações para estar sendo jovem e atuante e, como é que eu posso dizer, ativo na minha vida da prática cristã. E é muito legal ter vocês aqui para dizer pessoalmente, os dois juntos, um muito obrigado pelo exemplo, pelo incentivo, pelo ótimo trabalho antes Glícia e hoje Elviro, né? Por estarem coordenando o Atos 29, que me acolheu tão bem, mesmo não morando aqui, sempre me acolhia, sempre me incentivava, sempre me convidava, e hoje, graças a Deus, posso dizer que eu sou um membro do grupo de jovens Atos 29. Muito obrigado. A gente fica muito feliz em ouvir isso, Vitor. E a gente que te agradece, né, pelo carinho que você tem com a gente, você está sempre nos ajudando, né? E a gente te vê como a semente que a gente plantou, você permitiu germinar, você permitiu crescer, florescer e dar os frutos que você dá hoje, que é levar a palavra de Jesus, levar o Espírito Santo até as pessoas que te ouvem. Então a gente é muito grato e é muito satisfatório isso, né? Você se permitir essa vida que você vive, de levar o amor de Deus, de levar a palavra. Então você está de parabéns e que se você possa continuar sempre assim, sempre permitindo o Espírito Santo de Deus na sua vida. Muito obrigado, valeu. Isso aí, né? Muito bom mesmo, né? Escutar isso de você, Vitor, que hoje você também se tornou inspiração para outros jovens, eu tenho certeza. Hoje você se tornou um espelho também. E essa parte que você falou me toca muito, que é sobre a igreja em saída.
nosso grupo de jovens, né? Eu lembro que chegou uma parte que o Espírito Santo tocou e falou assim, está na hora de vocês saírem do centro. E nós começamos a ir, fomos no Bitu, fomos no Indaiá, só não chegamos em Campo Verde, mas nós vamos chegar lá ainda, né? Nós vamos ainda, pode deixar. Vamos chegar nos deixar. jovens ainda. E o Espírito Santo inspirava isso em nós, que nós tínhamos que ser uma igreja em saída, jovens em saída. Porque tem muitos jovens que estão esperando que a gente chegue até eles. Sim. Né? Às vezes o nosso chamado não vai ser através do podcast, às vezes é um convite na rua que o jovem fala assim, nossa, ou então a inspiração de ver, fala assim, nossa, eu quero ter essa alegria que o Vitor tem. Sim. Eu quero ter essa alegria que o Vitor tem. Exatamente isso. Eu sempre gosto de pensar que, como Jesus disse, né, vocês são sal da terra e luz do mundo. Então, onde quer que eu vá, o que for que eu estiver fazendo, seja no trabalho, seja na escola, seja na rua, seja em casa, seja na igreja, né, principalmente, a gente deve ser o sal. A gente deve ser a luz. E como você disse, muitas vezes eu posso falar, e as pessoas não vão, né? Sim. Como é que eu posso dizer? Não vão se converter. Mas como São Francisco de Assis disse, né? Pregue. Se preciso, use palavras. Então, é isso que eu vivo e é isso que exatamente que confere, né, com o que você está dizendo. Que muitas vezes a gente precisa sair do cotidiano e mostrar, levar a palavra de Deus a toda criatura de maneiras diferentes. Cada um recebe, né? E a semente é plantada em solos diferentes, mas cada um de uma maneira. Sim. E uma coisa muito importante também, né, Vitor? Igual a gente vê essa correria que a juventude anda. Na verdade, a vida, ela já nos coloca nessa correria. O mundo nos coloca nisso, né? E às vezes a gente tem que dar uma parada e lembrar também. Por mais que eu esteja cansada, o meu cansaço que possa descansar outras pessoas, né? Tem até uma música que fala que o meu cansaço a outros descansa. Então, que cada dia mais a gente possa buscar, né, sentir esse Espírito Santo, levar esse Espírito Santo para tantos jovens que têm precisado. A gente vê uma juventude, às vezes, muito triste, que está cada vez mais, né, se fechando, e nós precisamos ser essa porta. Sim. Que chega até elas. E se eu pudesse dar um conselho nesse momento, eu diria aquela frase, né? Provai e vede quanto o Senhor é bom. Porque depois que a gente experimenta esse fogo, passa a ser algo natural. Sim. Em nossa vida. A gente não mais se força a ir à igreja, a gente não mais se força a participar. A gente apenas exala o amor de Jesus. Só basta, como você disse, se abrir, né? Se dizer abrir. Sim. Todos nós temos vergonha, né? Todos nós temos esse receio dentro de si, talvez de entrar em algo novo, ou do que o outro vai achar, né? Tem muito isso, os jovens. E eu queria saber de vocês, Elvira, o que você acha? O que você poderia dar um conselho para esse pessoal? Fala para eles ali sobre esse pessoal que é meio receoso em dar o primeiro passo. Para Jesus, eu acho que a gente não merece ter vergonha, né? A gente tem que ter vergonha do pecado, a gente tem que ter vergonha de fazer coisas erradas. Mas quando é para servir a Deus, não é preciso ter vergonha, né? Ele se alegra com o nosso serviço, ele se alegra com a nossa presença no caminho dele. Então não é necessário vergonha, não tenha vergonha. Ele está vendo tudo que você faz durante o seu dia todo. Por que você vai ter vergonha dele? A gente tem que ter Jesus como nosso amigo. A gente não tem vergonha do nosso amigo. A gente conta para ele as nossas intimidades, o que a gente passa durante o nosso dia. Então a gente tem que ter Jesus como o melhor amigo da gente, né? Então Exatamente. Não é preciso ter vergonha. Exatamente. Eu acho que dizer sim é o mais importante. Eu sempre acredito e gosto de passar para frente a todas as pessoas que eu converso. Eu também sou falho, eu também sou fraco, eu também tenho medo, eu também tenho vergonha, eu também travo às vezes, eu também não sei o que falar, e não é sempre que eu tenho as palavras mais bonitas para me expressar, mas todas as vezes que Deus me propõe algum serviço, eu digo como Isaías, né? Quando Deus pergunta a ele, né, no início do seu ministério, quem enviarei? Quem mandarei até eles? Eu digo, eis-me aqui, envia-me. E é isso que muitas das vezes as pessoas precisam. Esse reconhecer o chamado e apesar do medo, da vergonha, das limitações que todos nós temos, não é verdade, Elvira? Isso mesmo. A gente deve dizer o sim. Concorda? Sim. Concordo muito com vocês, né? E também lembrar, juventude, que nós estamos aqui não porque nós somos os melhores. Eu posso dizer como Paulo, eu sou o pior dos pecadores. É o que eu sempre falo. Talvez eu seja até mesmo a pior pessoa para estar aqui. Mas se eu estou aqui é porque Deus me colocou. Então tem que usar do simples ao extraordinário. Isso. Então talvez você fique pensando assim, nossa, mas eu não tenho nenhum dom. Pode ter certeza que você tem algum dom para Deus. Deus, quando Ele colocou a gente no mundo, né, Ele já falou em Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Jeremias 1:5. Então, desde o nosso ventre, Deus já nos escolheu para alguma coisa. Então, que você se permita que Deus te use do simples ao extraordinário.
Porque Deus, igual eu ouvi falou, ele começa plantando a sementinha. Não dá uma árvore completa do início. Sim. Então, quando você permite, já dá o sim a Deus no começo, Deus faz a obra acontecer. É preciso dizer assim a Deus, assim como a Virgem Maria um dia disse. É isso mesmo. Maria, quando ela foi escolhida, quando o anjo visitou ela, era ainda uma jovem, né? E Deus escolheu ela para carregar Jesus, para ser a mãe de Jesus. E Deus também nos convida. Nós também somos jovens e a gente recebe esse convite de carregar Jesus com a gente. Maria teve a graça de carregar Jesus no ventre, né? E nós temos a graça de carregar ele no coração, de carregar ele nas nossas palavras. Então, é isso, é permitir. Maria permitiu carregar Jesus. Então, a gente também deve se permitir carregar Jesus, né? Maria foi jovem, cuidou de Jesus, né? Fez tudo por ele. Então, a gente, mesmo sendo jovens, nós também devemos cuidar de tudo aquilo que Jesus deixou e sermos jovens como Maria foi, né? A gente deve cuidar de tudo aquilo que Jesus deixou e amá-lo do mesmo jeito que Maria amou Jesus. Isso mesmo, realmente. E nós, como jovens, lembrar que jovem é recomeço, né? Jovem está em movimento e sempre recomeçando. A gente cai, levanta, porque é santo, pessoal. Não é aquele que não peca, né? Santo é aquele pecador que não desiste de lutar. Então, é uma luta diária contra o pecado, é uma luta diária para servir a Deus melhor. Então, que cada dia a gente possa buscar ser verdadeiramente, igual o Vítor falou, né? Unidos a Jesus. Igual Maria um dia se permitiu que Jesus fosse, né, gerado em seu ventre, que nós possamos permitir que Jesus seja gerado em nosso coração. Do minuto que a gente acorda ao final do dia. Belas palavras relacionadas à Virgem Maria. Eu queria saber de vocês, para um jovem, qual é o papel da devoção mariana na vida dele? Eu acredito, e sou testemunha disso, que Maria, na vida de um jovem, como é que eu posso dizer? Eu queria pensar muito bem lembrado tocar nesse assunto da devoção mariana. Eu queria saber de vocês. Eu sou Não, eu ia falar. Deixa eu falar. Muito bem tocar nesse assunto, muito bem lembrado a respeito dessa devoção que devemos ter à Nossa Senhora. E eu queria saber de vocês a importância dessa devoção mariana, a importância de um amor à Virgem Imaculada na vida de um jovem. Quando a gente se relaciona ao papel da Virgem Maria, Maria ela foi a mãe de Jesus. Ela não foi uma mulher qualquer. Não adianta todas as teorias irem contra, que não tem nem como, né, gente? Está na Bíblia, está na palavra de Deus, teve a anunciação, teve tudo para comprovar. E quando a gente fala da relação de uma mãe com o filho, a gente pode pegar Maria como a nossa mãe. É todos os dias. Às vezes você está lá num momento difícil, principalmente os jovens que vivem tantos debates, né? Sim. De lembrar de Maria como uma mãe. Talvez não tenha uma relação tão boa com a mãe. Tem muita gente mesmo que eu já vi que às vezes tem uma relação de difícil com Deus porque não teve amor do pai. E se sente órfão. E a gente pode lembrar daquela música, né? Só quem já foi órfão sabe o valor de uma mãe. Então, que cada dia, né, vocês possam buscar. É numa simples Ave Maria. Não é em questão de... Não tem oração bonita, oração feia, oração grande, oração pequena, não. Tudo para Deus é válido. É quando é do coração. Então, que a gente possa, né, cada dia mais aprender a amar a Virgem Maria. A dizer o sim como ela disse. E assim a devoção surge. Igual a festa da Imaculada, é um ótimo momento. Em cada pregações, em cada homilias, né, que tem nas missas, em cada tema de cada dia da novena. Isso nos faz sentir mais próximos da Virgem Maria. No dia 8 mesmo, é como se fosse... É uma grande alegria no céu, uma grande alegria aqui na terra. Celebrar aqui na nossa cidade. Temos como padroeira, né, a Virgem Imaculada. Virgem Imaculada por quê? Porque Maria ela foi concebida sem pecado, sem um pecado original. Olha que graça. É um dogma, né, que foi instaurado na nossa igreja, não vou lembrar o ano aqui agora, mas então essa devoção à Nossa Senhora, ela começa aqui dentro do coração. É eu dizer o sim para Nossa Senhora também. Eu dizer o sim como ela, falar assim, mãe, você também é minha mãe. Né? E sentir esse amor. Porque tem muita gente que passa, né, por tantas dificuldades, às vezes não sabe quem recorrer. Recorre a Nossa Senhora. Nossa Senhora é a ponte para Jesus.
Talvez você fale assim, já vou direto a Jesus. Mas imagina a Nossa Senhora lá batendo na porta de Jesus e falando assim, Jesus, aquele filho meu ali está sofrendo. Igual tem um filme do Alto da Compadecida, aquele filme, toda vez que eu vejo, eu choro. Valeu, minha Nossa Senhora. Valeu, minha Nossa Senhora. E é isso a nossa vida, é um valeu, minha Nossa Senhora, todos os dias. Rogai por nossos pecadores agora E na hora de da nossa morte. Amém. E ela roga em todos os momentos da nossa vida. Então você, jovem, tente buscar esse contato com Maria, receber esse amor de Maria, porque ela está pronta lá, ó, de braços abertos para te dar um colo de mãe. Falou tudo, não falou? Ela falou tudo, né? Nós devemos ter Maria como mãe, né? A nossa mãe biológica, um dia a gente cresce, sai da casa da mãe, a gente voa, né? Pelo mundo, segue outros caminhos diferentes. Em muitos casos, a mãe, né, vai morar com Deus e a gente fica só. Mas nós que somos católicos, nós não ficamos sem mãe, porque nós temos Maria como mãe. E essa vai estar sempre presente em nossas vidas, onde é que a gente esteja. E nós que somos católicos, nós estamos sempre na casa de Maria, né? Casa de Maria. E falar de Maria é tão incrível, de uma mulher que mesmo tão nova, jovem, deu seu sim a Deus, não para ser uma mãe, mas para ser a mãe de Deus, A mãe do Salvador, né? A mãe do nosso Salvador, a mãe do seu próprio Senhor. E ela, talvez sem hesitar, disse, sim, eu aceito, mesmo com todas as minhas limitações, eu aceito. E quando o anjo disse, Ave Maria, cheia de graça, né? Quase feita de graça, que caritomene, ela então se assustou. Como eu, tão nova, como eu, tão jovem, merecer tal saudação, tanto amor, tanto chamado? E nesse momento eu queria emendar com o chamado que os jovens recebem nessa noite e todas as noites da nossa festa, de servir, de ajudar. Eu sei que tem muita coisa, né? Tem muito serviço, a messa é grande, os operários são poucos. Então fala aí, Elvira, como os jovens concretamente, o papel físico, como eles podem estar ajudando nessa edição de 2025? Sim, tem vários serviços que o jovem pode ajudar, né? Em todos os sentidos, né? Desde a decoração, a arrumação das mesas, da cadeira, até mesmo recolher o lixo, né? Está ajudando nas barracas a vender as coisas, a estar servindo, né? Sim. Tem recadinhos do coração, tem barraca de pescaria. Esse ano, como no último episódio disseram, tem o caixa ambulante. Então os jovens estão responsáveis do caixa ambulante, que vai de mesa em mesa atendendo o pessoal. Sim, tem várias maneiras de poder ajudar, né? Os anos passados a gente ficou com os recadinhos do coração e a pescaria, né? E a gente fez tanto sucesso nos recadinhos do coração que a gente levava uma alegria diferente para a festa, Sim. um toque de humor, e outras pessoas se declaravam mesmo ali pelos recadinhos do coração, era uma atração para a festa. E a gente fez isso com tanto amor, com tanto carinho, que agora foi nos passada a responsabilidade maior, que é de fazer a divulgação, né? Por isso esse podcast está acontecendo, né? E quando foi me passado que os jovens ficariam responsáveis por isso, eu pensei, meu Deus, eu não dou conta disso. Mas quando eu passei para o grupo que juntou com a PASCOM se prontificou a ajudar, né? Então foi formada uma equipe maravilhosa, né? Que estão de parabéns. Se não fosse vocês, esse podcast não estaria acontecendo, a divulgação da festa não estaria acontecendo dessa maneira que está acontecendo. Então vocês estão de parabéns e eu agradeço, né, em nome de todo o grupo de jovens, muito obrigado aos jovens que estão inseridos, à PASCOM por ter abraçado essa causa também. E é isso, a gente está divulgando essa festa, a galera está gostando, então está sendo maravilhoso. E se Deus quiser, até o fim a gente vai estar gravando vários conteúdos aí para o pessoal. Chegamos ao fim do nosso episódio, nosso assunto foi muito bom, foi incrível receber vocês dois aqui, é uma honra para mim estar escutando o que vocês têm a dizer, com os seus testemunhos, com os seus exemplos, as suas histórias em particular. Espero que eu e Igreja possam estar voltando aqui depois, em outro assunto, em outro momento, para a gente estar trocando mais um pouco das nossas ideias. E eu queria agradecer também a você que nos assistiu até aqui. De coração, um grande abraço e que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu peço que compartilhem esse nosso vídeo, esse nosso terceiro episódio de muitos, muitos e muitos que virão. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, o seu feedback. Como eu disse, a sua opinião é muito importante para a gente. Mais uma vez, muito obrigado. Volte sempre e se sintam sempre muito acolhidos aqui nesse nosso podcast.
Agradeço, viu, Vitor? Foi muito maravilhoso esse momento. Que mais jovens possam sentir o chamado de estarem aqui também sentados nessa cadeira, né? Compartilhando as suas vivências. E eu achei um projeto muito incrível, muito lindo, que mais pessoas possam patrocinar e apoiar a causa. Realmente. Porque quando a gente fala de juventude, fala da nossa cidade, fala da nossa paróquia, é um brilho muito grande nos nossos olhos poder fazer parte disso, né, Elvira? Isso mesmo. Muito obrigado, Vitor, por a oportunidade de a gente estar aqui hoje. Mais uma vez, parabéns por esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, né? E que vocês possam compartilhar, né, para que possa chegar a mais pessoas. E não se esqueça, né, da festa do dia 29 ao dia 8, né? Vocês estão todos convidados para viver esse momento maravilhoso com a gente. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. De coração, um grande abraço a todos os nossos patrocinadores. E se você se sentiu interessado em ajudar esse nosso projeto, essa nossa causa, entre em contato conosco, estamos de braços abertos para acolher a sua ajuda. Desde já, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos mais uma vez. Amor à Imaculada sempre. Tchau, pessoal. Tchau. Song Ling Blei Ning Xin, Xung Kong Fling Kong Fling Shung No, Shu Fly Shu Fling Shu Flazing.